Oba, oba, galerinha! Felipe aqui na área, trazendo a primeira gameplay do canal, né, com Pokémon Fire Red. Eu assisti muitos vídeos no YouTube em relação a várias gameplays desse jogo, com vários desafios. E eu decidi que, tá bom, eu tenho que entrar nesse mundo, até porque, bem, o canal originalmente é sobre Pokémon. Então, né? E agora eu vou voltar às raízes. Bora gravar Pokémon Fire Red com o seguinte desafio. E o desafio é o seguinte: zerar o jogo usando o primeiro time que eu usei quando eu joguei Fire Red pela primeira vez. Então, o time ele não é verdadeiramente bom, tá bom? Ele é bom, mas assim, não é o melhor de todos, até porque tem dois tipo água na equipe, né? Eu sou meio louco das ideias mesmo, mas é basicamente isso aí, então bora lá. Logo de cara, eu começo escolhendo o Bulbasaur. Sim, o Charmander não foi meu primeiro inicial, foi o Bulbasaur. E eu dou o nome dele de Bulbinho. E, deixando bem claro, os nomes eles não têm nada a ver com os que eu usei da primeira vez. Tanto que a maioria nem tinha nome. Sim, na maioria nem tinha nome. Iniciando a primeira luta com um rival, a gente basicamente fica só numa trocação de tackle e scratch. Porém, pelo fato do Charmander dele ser mais rápido que o meu Bulbasaur, eu acabei perdendo logo de cara. Já tô vendo que o começo vai ser bem intenso. E vocês vão ver que o jogo não vai me favorecer muitas vezes não. Vai me favorecer bastante. Fazendo isso, a gente completa a quest do Professor Carvalho rapidinho. E logo em seguida a gente já parte direto para a próxima luta do rival. Eu dei uma upada no Bulbasaur só até ele aprender Leech Seed, porque seria o principal ataque dele durante toda a luta, já que o Pidgey tem essa mania de ficar mandando sem de ataque a cada 2 segundos. Então garantir que pelo menos a gente vai dar dano e recuperar vida foi o essencial. Depois ele foi só tentar e tentar, ficar minando ele com um tackle até ele acabar caindo, que, vamos ser sinceros, demorou muito, foi muita retranca pra conseguir derrubar esse PJ. Vindo Charmander, eu praticamente tento usar a mesma estratégia e eu consigo acertar o Leech Seed logo na segunda tentativa, já que tirando o tackle, eu não tinha basicamente nada super efetivo contra. Então, a estratégia foi basicamente ficar minando, minando e minando de novo. Chegando na Viridian Forest, eu vou correndo nos matinhos tentando achar um Pikachu, já que sim, ele foi praticamente meu segundo Pokémon durante toda a minha jornada. E também, né, é o mascote da franquia, não tem como. Porém, depois de muita procura, muitos Weedles e Caterpies, finalmente consegui achar o bendito do Pikachu. Porém, graças à minha sorte incrível, eu acabei nocauteando o primeiro Pikachu que eu vi. É, bem feio da minha parte fazer isso. Mas no segundo, eu dou um tackle, consigo não nocautear ele, e aí foi só pegar a Pokébola e partir pro abraço. Chegando em Pilter, a primeira coisa que eu faço é ir logo pro ginásio, já que com o Pokémon do tipo planta e o time dele sendo praticamente 4 vezes fraco a grama, foi muito fácil praticamente. Esqueci de falar, né? Tem a regra de level cap, então eu não poderia passar do nível de nenhum líder de ginásio. Na caso do Brock era o nível 14, já que é o mesmo nível do seu Pokémon mais forte, que era o Onix. Porém, não que o nível 11 não tivesse feito nada, né? Tanto que eu nocauteei os dois Pokémon dele só com um ataque, praticamente. O Onix só sobreviveu por muita sorte, tá legal? Só sobreviveu por pura sorte. Porque se não, ia ser nocaute na hora. Mas enfim, Onix vencido, nossa primeira insígnia, e partindo para abraço. No centro Pokémon, praticamente do lado do Monte Lua, eu falo com esse carinha aqui do lado para poder comprar uma Magikarp. O terceiro Pokémon do nosso time vai ser sim um Gyarados. Depois de algumas batalhas dentro do Monte Lua, finalmente o nosso Bulbasauro consegue o nível 16 e evolui para Ivysaur. É também lá onde a gente consegue o quarto membro da nossa equipe. Sim, Clefairy, que depois vai virar Clefable.
E olha que vai demorar um pouquinho para poder evoluir, porque eu segurei a evolução para poder aprender alguns golpes, incluindo o Minimize, que vão combinar, né? Ataques que aumentam a sua evasiva são muito OPs, né? Então eu acabei segurando a evolução dela por bastante tempo até aprender o Minimize. No fim do Monte Lua tem a batalha contra os cientistas lá que a gente pega o fóssil e eu vou dizer, luta chata. Até porque Grimer e Coffin são bichos chatos no começo, já que você não tem praticamente nada. Você não tem golpe de terra, e mesmo que tivesse o Coffin, ele basicamente tem Levitate, então não funciona. Deixando a única opção sendo psíquico, e adivinha, você não tem praticamente nenhum ataque psíquico disponível no começo do jogo. Então, a opção mais fácil foi minar eles com o Leash Seed do Ivysaur e ficar dando pound com a Clefairy. No caso, o Clefairy, né? É um macho. E eu também aproveito para fazer as trocas e upar o nosso Magikarp, né? Porque, bem, eu quero ter um Gyarados o quanto antes. Então, vai ser um longo tempo de treinamento, ficando trocando e colocando outros Pokémons no lugar, só para poder evoluir essa carpa inútil. Depois de muito Leech Seed, muito Poison Powder, finalmente a gente conseguiu passar dessa parte. Chegando na Cerulean City, eu ensino alguns golpes para meus Pokémons e vou logo enfrentar o rival, já que a maioria dos meus Pokémons ainda tava um pouco underlevel, então meio que tava de boa. Enfim, ele começa de Pidgeotto e eu de Pikachu. Eu vou tentando minar com Thunder Shock e Thunder Wave pra tentar ganhar dele da velocidade, o que não adianta, porque ele usa Quick Attack. Então, perdi o Pikachu logo cedo. Aí eu mando o Clefairy e eu acabo usando o novo ataque, Mega Kick, que já erra no primeiro hit, mas depois acerta e causa muito dano, mesmo que eu ensinei Mega Punch pro Pikachu. Enfim, vencendo, o Pidgeotto ele manda o Rattata, que basicamente não faz nada, só faz um Quick Attack, e a minha sorte já tá funcionando de novo, né, porque eu erro tudo! E aí no segundo Sing eu consigo finalmente acertar e colocar o Rattata pra dormir. Depois disso foi só tentar arriscar o Mega Kick e matar ele com um tapa, subindo pro nível 16. Aí, vindo o Charmander, eu tento dar uma crocodilada o quanto que eu posso. Basicamente, botar ele com Leash Seed e Poison Powder pra causar muito dano, só que, né, o Ember dele tira bastante vida. Mas mesmo assim, eu consigo usar pelo menos o Leash Seed, já que o Poison Powder eu acabei errando. Então eu decido só, tipo, bater nele e eu erro. E aí acabou. Enfim, colocando o Clefairy de volta, o Leash Seed continua ativado e eu tento colocar ele pra dormir. O que praticamente não funcionou da primeira vez. E eu quase perdi nesse ponto. Mas ele sobreviveu com 4 pontos de vida e o Leash Seed troca, juntamente com o Sing. Então, fazendo esse malabarismo, eu consegui dar um Mega Kick e derrubar o Charmander. Vindo o Abra, eu resolvi brincar um pouco e botar um Magikarp para poder upar ele, já que nesse ponto do jogo o Abra dele não evolui por algum motivo. E, bem, como o Magikarp nesse ponto já tinha um Tackle, eu fiquei basicamente spamando o Tackle até o Abra cair, para poder facilitar o nível do Magikarp. Depois disso, eu fui direto pro ginásio enfrentar a Misty, com apenas 2 Pokémons e o level cap do nível 21. Eu começo de Ivysaur e eu já meto um Vine Whip, só que ela novamente se cura, eu meto outro Vine Whip, ela agora me dá um Water Pulse, dou outro Vine Whip e acabou a farra. Depois disso ela manda o Starmie, eu mantenho meu Pokémon, e dessa vez eu tento dar uma crocodilada com o Leash Seed para no caso dela usar algum golpe psíquico. Se eu não tô enganado, ela tem o Confusion. E, novamente, mais uma crocodilada. Poison Powder que troca dessa vez. Então ela tá com o Leash Seed e o Poison Powder. E aí é só ficar mandando ter Vine Whip e por algum motivo ela fica mandando Swift, que não causa dano. E rapidamente, graças aos 2 movimentos de stall, eu consegui ganhar sem nenhum tipo de dificuldade. Então, essa segunda insígnia foi até bem mais fácil. Primeiro é que eu só precisei usar um Pokémon e, bem, ela praticamente não fez nada. Ela podia ter me dado Confusion, só que ela resolveu ficar no Swift, que nunca erra. Mesmo sabendo que eu não tinha nenhum ataque pra isso. No matinho, após a rota de Cerulean, subo o nível de alguns Pokémons e com isso a gente finalmente consegue o nosso tão famigerado Gyarados. Agora sim a gente pode dizer que nós temos um Kaido dentro do time.
Indo direto para o SSN, a primeira coisa que eu faço é dar uma upada e depois batalhar com o rival. Mesma coisa, eu começo de Pikachu, só que dessa vez eu já inicio com Thunder Wave para poder passar ele em questão de velocidade, o que não adianta muito, já que ele usa Quick Attack. Porém, eu achei que poderia causar algum dano com o meu Quick Attack com o Pikachu, mas não deu certo, acabou perdendo. Então eu já meto o Gyarados, ativo o Intimidate, ele mesmo assim usa Quick Attack que não causa dano nenhum, e aí eu só dou uma com Bite GG Easy. Próximo dele é o Raticate, eu mantenho o Gyarados, e eu vou minando com Bite enquanto ele usa Tail Whip, esses ataques assim mais básicos. Aí eu simplesmente meto um Water Pulse e tiro quase toda a vida dele, e ele devolve com o Super Fang, que não recebe debuff, já que o Gyarados já tinha usado Intimidate no Pidgeotto. Depois disso vem o Kadabra, que, bem, Bite. Só que ele desabilita o meu Bite. Então, Water Pulse. É isso. Por fim, Charmeleon, Water Pulse. 2 deles já foram suficientes, e o primeiro mesmo ele já confundiu que não trocou. Poderia trocar, mas não trocou. Enfim, super fácil essa luta. Nem um pouco difícil, já que o Gyarados basicamente limpou o time dele inteiro, sem qualquer tipo de dificuldade. Fazendo isso, eu vou direto enfrentar o Tenente Surge. E o motivo de eu estar com o quarto Pokémon ali, embora eu não estivesse, é porque eu precisava de um Pokémon com Cut. Então eu botei um Oddish ali no time. Enfim, ele começa de Voltorb e eu de Pikachu. Eu paraliso o Voltorb dele e vou dando Slam. E ele vai devolvendo com golpes elétricos que não são muito bons. Enfim, derrubando o Voltorb, ele manda o Pikachu dele. E, bem, eu basicamente decido não trocar. Eu resolvi fazer uma luta de Pikachus mesmo e eu vou minando com Slam. Eu só não imaginava que o primeiro Slam fosse dar quase hit kill nele. Aí ele se cura e eu dou Quick Attack. Só que com 2 Quick Attack eu basicamente consigo minar o Pikachu dele. Embora ele tenha usado Double Team, tenha me paralisado os caramba 4, mas mesmo assim eu consegui pegar. Vindo o Raichu, eu coloco o Ivysaur pra poder crocodilar, obviamente, né? Mesmo que ele tenha usado o bendito Double Team e tenha feito eu errar o primeiro. Ele manda outro. Faz eu errar de novo. Aí ele decide meter um Shockwave, só que dessa vez o Leech Seed acerta. E aí nesse ponto eu já estava basicamente garantido, eu ficaria tentando envenenar ele, já que golpe elétrico não é forte contra grama. Então eu poderia só ficar abusando do Leech Seed enquanto eu tentava minar ele com Poison. E eu consigo. Então é da mesma forma do que aconteceu com a Misty, acontece com o Tenente Surge. Só que ele tinha um Furril. Olha que legal, né? Ele tinha Full Heal, só que eu consegui derrubar ele com Razor Leaf e o bônus do Leech Seed. Então mesmo sem usar nenhum golpe de terra. Surge, você é o pior líder de canto. Com a Clefairy aprendendo Mini mais no nível 23, eu uso a Moonstone e evoluo ela para Clefable. Depois de ter passado pelo Rock Tunnel, eu vou em Celadon e pego um Eevee. Depois eu upo alguns dos meus Pokémons e o Pikachu aprende Thunderbolt no nível 26, que certamente 1000 vezes melhor do que o Thunder Shock que estava usando no momento, né? Já prontamente eu uso a Thunderstone e acabo evoluindo o Pikachu para um poderoso Raichu. Eu também compro a Firestone, mas eu acabo segurando no caso do Eevee. Agora, contra a Erika, eu vou ter que admitir, o líder de ginásio mais difícil de toda a run. Sim, a Erika do tipo planta foi a mais difícil de todas. Principalmente por causa desse Victory Bell dos infernos, né, cara? Que basicamente não fez eu perder uma, mas 2 vezes seguidas. Só que na terceira tentativa as coisas viriam a mudar. Eu começo de Gyarados já para ativar o Intimidate contra o Victory Bell, embora não seja muito útil, e eu começo a dar Dragon Rage, que causa 40 de dano fixo, então eu basicamente podia ficar explodindo a vida do Victory Bell, mesmo se ela ficasse usando poções. Aí eu fico na dúvida por algum motivo, mesmo sabendo que ela ia curar, então eu já meto Bite já para poder bloquear a próxima poção dela, e ela me paralisa com Stun Spore. E também não posso usar itens batalha, então eu não poderia tirar a paralisia. Mas bem, eu consigo derrubar o Victory Bell facilmente com Dragon Rage, e aí acabo trocando pro Raichu para poder lutar contra o Tangela.
Fazendo isso, eu fico usando só Slam e Thunder Wave, já que era a melhor forma de minar esse bicho que não faz nada. E também porque eu precisava guardar os outros Pokémons pro Vileplume, que é o oponente mais difícil dela. E o Tangela é o único deles que tá, tipo, abaixo. E eu paraliso ele 2 vezes, inclusive, já que ela usa um Full Heal, mas ela também usa o Ingrain. Ingrain que é um ataque muito chato, mas eu vou batendo com o Slam, esperando que a paralisia trocasse. Embora não fosse uma tarefa fácil, já que ela ficava se curando toda hora. E, bem, o Slam ele não é que nem outros ataques, ele não causa flint, então o Raichu acaba caindo, sem fazer muita coisa. Colocando Clefairy, ele novamente se cura um pouquinho com o Ingrain, e eu dou um Mega Kick que, bem, derrota em um hit apenas. Eu acho que eu teria derrotado com um hit apenas se ele tivesse com vida cheia. Voltando vai o Plume, uso o Gyarados, ativo Intimidate para no caso dela ter algum ataque físico, que eu duvido muito que ela teria. Mega Drain, que basicamente não fez nada. Dou um Dragon Rage que tira metade da vida dela, cara. Absurdo isso. E o Gyarados consegue sobreviver com muita pouca vida. E aí ela termina o serviço com o Acid, mas ela podia muito bem ter curado, coisa que ela não fez, e aí eu só dei um Mega Kick e acabei ganhando a nossa quarta insígnia. Finalmente! Depois de aprender o Bite, eu aplico a Firestone no Eevee e evoluo ele para um Flareon. E aí, partiu Giovanni. Ele começa de Onix e eu de Raichu, que foi uma péssima escolha. Mas mesmo assim, a minha teimosia falou mais alto e eu tento minar o Onix de todo jeito com o Slam. O que, vamos combinar, foi uma péssima decisão. Daí eu jogo o Gyarados depois que o Raichu tinha perdido, e aí eu vou simplesmente destruindo todo o time do Giovanni. Water Pulse em cima do Onix, depois outro Water Pulse em cima do Rhyhorn, e por fim um Kangaskhan que cai igual aos outros. Na Torre de Lavender, mais uma luta com o rival e novamente ele vai de Pidgeotto, só que dessa vez eu acabo começando com Clefable, por algum motivo. E aí ele dá Quick Attack, eu dou Minimize e ele dá Sand Attack. Só que mesmo ele dando Sand Attack eu acerto o primeiro Pound e eu acerto o segundo também. E o terceiro. Cara, deu muita sorte que o Sand Attack não trocou nenhuma vez. Fazendo isso, eu troco para o Raichu, já que agora ele vai mandar o Gyarados dele. Que pode baixar o ataque à vontade, porque é só um Thunderbolt e GG Easy. Na moral, o Raichu vai ser o principal carrasco do time do rival, né? O tanto de voador que esse cara tem não tá escrito. E no Execute eu coloco o Flareon só pra ter algum tipo de resistência e meter um bite. Eu poderia também ter colocado o Gyarados, mas eu preferi não arriscar levar um golpe de planta e acabar perdendo ele de forma besta, já que eu precisava dele principalmente para os outros dois, o Kadabra, que eu vou minando ele com Bite, inclusive foi one shot, conseguindo chegar no nível 30, e principalmente porque o último Pokémon dele é o Charmeleon, que, vamos lá, a única coisa que eu tenho é de fato o Gyarados, mas eu mesmo assim decido trocar pro Ivysaur, porque novamente, teimosia em querer colocar condição de status. Eu consigo descer um Lich Seed, só que ele mete um Burn com Ember. Cara, qual a chance? Enfim, eu fico trocando o Pokémon para o Raichu só para poder não perder o Ivysaur e poder dar uma pequena, de uma leve upada. E aí eu vou com o Thunderbolt. Mesmo assim que eu tinha um Gyarados ali para poder usar e eu não usei. Por algum motivo. Realmente a teimosia estava muito grande nessa hora. Depois disso foi só bater em uns carinhas da equipe Rocket pra gente resgatar o velho e assim conseguir a Pokéflute. Depois de ter subido mais um nível com alguns treinadores do lado, finalmente eu consegui evoluir o Ivysaur para Venusaur. Depois de fazer tudo isso, eu finalmente vou atrás de acordar o Snorlax e eu capturo um. Eu não vou usar ele no meu time, até porque ele não fazia parte. Mas mesmo assim, peguei só por pegar mesmo. Chegando em Saffron, eu já vou direto atrapalhar os planos da equipe Rocket. E no meio do caminho contra o meu rival, ele começa de Pidgeot e eu de Raichu, onde eu facilmente deito ele com um Thunderbolt e um Quick Attack. Ele não morreu de primeira. Eu não sei o que acontece que os bichos dele não morrem de primeira. Depois disso ele manda o Gyarados e, bem,
Não preciso nem dizer nada, 4 vezes fraco contra elétrico. Então foi só um hit. Acabou. Próximo era o Execute. Então eu acabo trocando para o Flareon, que a esse ponto não tinha ataque de fogo. Flareon basicamente não tem ataque de fogo quase que nunca. Ele acerta um Sleep Powder, o que faz essa luta ficar bem mais chata, e ele mete alguns Confusions. Por sorte, ele não tem nenhum ataque do tipo Future Sight ou alguma coisa assim que poderia me ferrar. Enfim, acorda e derrubou ele em um tapa. Aí eu mantenho, já que o próximo dele seria o Alakazam, só que adivinha, ele tem Future Sight. Então eu tive que minar ele o mais rápido possível pra poder, bem, não morrer por esse ataque. Trocar pra algum Pokémon que talvez tivesse com a vida cheia. Derrubando ele, que possivelmente era a maior ameaça ali, vem o Charizard. E eu acabo mantendo o Flareon, já que ele tem a habilidade que impede ele tomar dano de ataque de fogo. Na verdade, até aumenta o dano dele se eu não estou enganado. Mas aí eu consigo só meter um bite, já que ele me pega depois com o Wing Attack. Depois disso eu mando o Gyarados e, bem, Water Pulse. Ele tenta mirar como Flamethrower e que me queima, mas tudo bem porque, enfim, ataques de água na terceira geração são colocados como ataques special, então não ia fazer muita diferença aquela queimadura. O único problema era o fato de que me causava dano e o Charizard era mais rápido. Logo, também perdi o Gyarados. Depois disso, joguei aquele Fable que só tomou one hit, que foi meio paia, por sinal. Mas depois disso foi só dar um Thunderbolt com Raichu e GG Easy. Acabou. Depois disso, com o NPC ali do lado, eu pego um Lapras. E sim, esse é o último membro do nosso time. Um Lapras. Eu não sei por que eu usei ambos, o Gyarados e o Lapras, no mesmo time. Mas eu achei que seria interessante usar eles e acabei usando e, enfim. Agora a gente tem um Lapras e o nome dele é Mary. Na segunda luta com o Giovanni, ele começa de Nidorino e eu finalizo ele com Raichu. Simples assim. Depois ele manda Nidoqueen que eu troco para o Gyarados e diminuo o ataque dela, o que é muito bom já que esse é um dos principais stats dos Nidos. Eu tento Water Pulse, mas não funciona. E aí eu passo todo o resto minando com Dragon Rages. E aproveitando que ela ficou confusa, graças ao Water Pulse. Mas enfim, eu mino e mino com Dragon Rage e a confusão troca, enfim, facilitou muito minha vida. Vindo High Horn eu jogo Venusaur. Simples assim, tá, pau, Razor Leaf, acabou a graça. Por fim, Kangaskhan, ele chega, mete um Leech Seed pra poder ter a chance de recuperar HP, ele manda um Rage que não causa quase nada de dano, depois eu tento Poison Powder, acerto de primeira e eu só vou minando depois com Razor Leaf até ela cair. Sendo assim, isso foi um pouquinho mais chata do que a primeira luta, mas ainda assim Giovanni continua sendo muito fácil e ele vai ser saco de pancada a série inteira. Agora era a hora de enfrentar o líder de ginásio de veneno, Koga. Ele começa de Koffing e eu de Raichu. Eu meto um Thunderbolt e consigo finalizar o primeiro Koffing na maior tranquilidade do mundo. Em seguida vem um Muk no nível 39. E já pra evitar dele ficar usando Double Team, essas coisas tudo, eu meto um Paralyze na esperança de trocar quando ele for usar esses movimentos. E aí eu fico minando ele com Thunderbolt. Ele fica usando essa de Armor, que é bem inútil, já que elétrico é special nesse jogo, e não físico. Enfim, ele mete um Toxic que me irrita bastante, por sinal, já que vai aumentar o dano gradualmente os turnos, então eu teria que matar todos os Pokémon dele com um hit apenas. Vindo outro Coffin, mesma coisa, One Hit KO, é isso. Agora chegou o problema que foi o Weezing. E o veneno a esse ponto já estava bem mais forte, então eu tento paralisar ele logo no começo, mas em troca sou derrubado. Depois eu mando o Lapras já bem upado, o líder usa um Full Heal e eu meto o Confuse Ray, que foi uma sacada de gênio para tentar fazer ele se bater e eu fico minando ele com Ice Beam usando dano special. Ele se bate e consigo meter outro Ice Beam, deixar ele no vermelho, na esperança que ele pudesse se bater, mas não aconteceu, ele me deu Sludge e no turno seguinte ele se curou. Depois eu vou continuar minando com Ice Beam, tento usar Bora Slam para poder paralisar ele e ele acaba usando Toxic ao invés de me causar dano. Eu tento outro Body Slam, não consigo paralisar, ele sai da confusão e ainda me acerta um Smokescreen. E o veneno troca de novo. Ele usa outra poção e eu tento de novo mirar no Ice Beam,
enquanto lutava contra o envenenamento do Toxic, que eu tinha basicamente mais 2 turnos. Se eu não conseguisse matar ele ali agora, acabou o jogo, mas o Mary consegue mirar um último Ice Beam para poder garantir a 5ª insígnia de canto. Em seguida, eu vou logo tentar a ginásio da Sabrina, mas eu perco de forma ridícula. Na segunda tentativa, a mesma coisa acontece. Eu abro de Raichu e ela abre de Kadabra. Eu consigo descer um crítico com o Thunderbolt, que foi muito bom pra mim. E chega o Mr. Mime, eu paraliso ele, a mesma coisa que eu fiz na primeira tentativa. E depois eu fico usando Slam, já que é um golpe físico, não special. Então também acabei levando o Mr. Mime numa facilidade muito grande. Chegando no Venomoth, eu penso um pouco, mas decido manter o Raichu ali, só para poder descer outro Thunder Wave. Ele me desce um Psybeam, e depois eu tento ficar minando ele com Slam também. Ela cura, eu consigo paralisar ele de novo, novamente Psybeam, e novamente eu fico batendo com Slam. Por sorte a paralisia troca, então eu consigo chegar nela já com um Pokémon só na Alakazam. O que pra mim já era muito vantajoso. Eu consigo paralisar ele com Thunder Wave. Porém, graças à habilidade Synchronize, ele também me paralisa. Eu tento dar um Slam pra causar um dano, mas ele me acerta um crítico com o Psychic que acaba me derrubando. Jogo Clefable e eu tento minar ele com um Mega Kick, já que era basicamente minha melhor opção, por ser um ataque físico que causava dano pra caramba. O único problema foi que a Clefable já toma o dano do Future Sight, e ela se cura logo no turno seguinte, então não deu pra derrubar logo de cara. E ela usa outro, e dessa vez meu ataque errou, o que me deixou bastante preocupado, então eu comecei a aumentar a minha evasiva com o Minimize. Eu uso 2 vezes seguidas, ela mete um Future Sight, a paralisia troca. Eu achei que eu estava muito bem, até porque ela errou depois do Psychic. O Future Sight errou, então eu só fiquei bufando, até dizer chega. Só que, né, acabou que não deu muito certo e a Clefable também morreu. Jogo Gyarados, diminui o ataque, embora não seja muito útil fazer isso, né? Eu tento jogar Water Pulse pra tentar confundir ele, o que funciona logo na primeira vez. Porém, ele mesmo assim consegue se buffar novamente com Calm Mind, e nesse momento eu entrei em desespero. Então eu comecei a dar bite esperando vários flints seguidos. Depois eu tento minar ele um pouco com Twister, mas enfim, né? Ele mete Recover, ele conseguiu sair da confusão, mas a paralisia trocou no mesmo turno. E em seguida eu dou um crítico com bite que quase tira ele de campo. Porém, mais um bite, graças à paralisia que deixou ele mais lento que o Gyarados, eu consegui finalizar ela. Agora estava na hora de enfrentar o Carecudo de Fogo, Blaine. Ele abre de Growlithe e eu abro de Gyarados. É. E a esse ponto eu já tinha acesso a Surf, então vamos dizer assim que o Blaine foi o líder de ginásio mais fácil, já que basicamente eu levei 2 Pokémon dele já com um ataque só do Gyarados. Eu acho que eu nem precisei usar outros Pokémons nessa luta, então foi muito fácil. Até o Rapidash, que era pra ser um dos Pokémon mais rápidos dele, tipo, não fez nada, errou o Fire Blast na cara dura. Mesmo sabendo que ele ia se curar, eu dou um Water Pulse pra ter a chance de confundir, e que funciona, mas como eu sou mais rápido, eu consigo descer outro Water Pulse. Não adianta usar Full Heal, meu amigo, mesmo que você tire a confusão, o Water Pulse ainda assim conseguir te explodir. Chegando no Arcanine, ele usa Intimidate, o que me preocupa um pouco em relação aos outros ataques, porém, tipo, água é special, então, na real, eu não tinha nem que me preocupar com isso. Do Water Pulse, dou um Surf, acabou. Blaine foi possivelmente o ginásio mais rápido, tirando o Brock e a Misty, porque, né, os dois mais curtos, só com 2 Pokémons, enfim, né. Agora sim, a última luta contra um líder de ginásio, Giovanni pela terceira vez. Ele começa de Rhyhorn do Razor Leaf com Venusaur que derruba em One Hit Kill. Depois disso, ele manda o Dugtrio que cai na mesma maneira. E eu achava que o Dugtrio era mais rápido que o meu Venusaur, porém acabou que não era. Enfim, vindo Nidoqueen, eu jogo Clefable pra poder usar o Psychic que eu consegui lá em Saffron e eu achei que seria bem interessante usar. Ela usa Earthquake que não consegue derrubar, porém 2 Psychic consegue. Depois disso, ele joga o Nidoking, que basicamente usa a mesma coisa, eu ia precisar de 2 Psychics
Só que eu acerto um crítico com o Psychic, então eu acabo derrubando ele logo de primeira, que foi muito bom, né. Vindo o segundo e último Rhyhorn, eu mando Lapras, e bem, eu fico até na dúvida sobre que ataque usar, mas aí eu vou pelo óbvio mesmo, Surf, e é isso aí. Giovanni, último líder de ginásio, terceira derrota dele seguida pra gente, e é isso aí. Depois disso, viria a penúltima luta contra o rival, só que acaba perdendo na primeira tentativa. Agora na segunda, ele manda o Pidgeot, eu mando o Raichu. E eu dou one shot nele com Thunderbolt. Vindo o Rhyhorn, eu coloco Lapras, dou Surf e novamente One Hit Kill. Vindo o Execute, eu jogo Flareon, dou um Fire Blast e novamente One Hit Kill. Vindo o Gyarados, eu uso o Raichu, dou um Thunderbolt e também One Hit Kill. Eu derrubo o Alakazam com Flareon e com alguns Surfs eu derrubo também o Charizard. Chegando na Elite 4 eu basicamente limpo todo mundo muito rápido, então Dewgong da Lorray cai com Raichu, assim como Cloyster cai muito fácil, o Slowbro também cai muito fácil, o Lapras também cai muito fácil, e a Jinx eu derrubo com Bite do Flareon. Chegando no Bruno, derrubo o Onix com Gyarados, Hitmonchan com Psychic do Clefable, novamente Onix com Lapras, Hitmonlee com Raichu, Machamp com Venusaur. Na Agatha, derrubo com Gyarados, Golbat derroto com Raichu, Arbok com Clefable, Gengar com o Bite do Flareon, o Haunter com o Bite do Gyarados e contra o Lance eu perco a primeira. Na revanche, ele começa de Gyarados e eu de Raichu. E desculpa estar falando muito rápido, mas é porque realmente o vídeo tinha ficado muito grande e eu quero encurtar as coisas. Enfim, derrubo o Gyarados com Thunderbolt, Dragonair com Ice Beam do Lapras, Aerodactyl com Surf do Gyarados, outro Dragonair com Psychic da Clefable e o Dragonite com Ice Beam do Lapras. Chegando no rival, eu preciso pelo menos de umas 5 tentativas para conseguir a run perfeita. Então vamos lá. Pidgeot cai com Thunderbolt do Raichu, Surf no Rhydon com o Lapras, depois disso começa o inferno. Enfim, Gyarados com o Raichu, ainda assim foi até bem fácil, eu imaginei. Mas aí vem a Alakazam que eu consigo derrubar com o Gyarados, o Exeggutor com o Venusaur e por fim limpando o Charizard com o Gyarados, guardando ele pro final. Já que o Lapras basicamente não conseguiu fazer nada, o Lapras morreu pro Charizard. É, a parte gelo deu uma quebrada. E é isso, né? Chegamos ao fim da nossa primeira jornada. Bem, eu gostei de fazer esse tipo de conteúdo, mesmo que seja uma primeira vez e eu não seja tão experiente fazendo isso. Até porque tem vários problemas que rolaram, tanto nessa run, tantos problemas para editar, tantos problemas para gravar, tanto problema com áudio, edição e tudo mais, mas mesmo assim, depois de tanto tempo, eu acho que eu tô feliz em gravar isso aqui. Então, bem, eu vejo vocês numa próxima, que vai ser zerando com o meu primeiro time do Pokémon Ruby. Mais uma vez, obrigado a todos os que estiveram aqui, e é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.